Graça e paz a todos. Voltamos aqui mais uma vez, então, nessa live para falar-vos sobre um assunto bem peculiar e bem importante a todos nós, que é a salvação mediante a cruz. E está conosco aqui o pastor Christian, o irmão Marcos e o irmão Elias, que vão saudar-vos também. Graça e paz, irmãos, é um prazer estar convosco. Espero que esse estudo um pouco sucinto, porque o tema é muito grande, mas em poucas palavras, em alguns minutos, iremos trazer aí para os irmãos aí uma mensagem bem edificante, que seja produtiva para edificação e crescimento aí do corpo de Cristo. Graça e paz, meus amados irmãos. Quero saudar-lhes também com a paz do Senhor, mais uma vez juntos aqui para a gente tentar publicar algum estudo relevante da parte do Senhor para os irmãos e que, como disse o pastor, seja edificante. Essa é a nossa ideia, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós estamos juntos aí para aprender a respeito da palavra do Senhor, que possa ser não somente para nós, mas para todos, sirva aí de grande bênção e de edificação espiritual para todos. Amém. Muito bem. Então, nós vamos de imediato já falar sobre esse assunto importantíssimo que é a base da nossa vida cristã, né? E nós vamos reportar, então, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, que o escritor escreve dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, quando nós nos reportamos a esta tão grande salvação, mas afinal de contas, o que é esta tão grande salvação? E nós deixamos para vocês que estão em casa fazer a leitura devocional da carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 ao 25, para que elucidem bem. Então, afinal de contas, o que se trata esta grande salvação? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo, escrevendo, diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, para nós, homens do mundo inteiro, pós-Cristo, pós a crucificação, foi de graça, tanto que nós vivemos num período chamado graça. Mas para Deus custou o sangue de Cristo. Esta graça custou o sangue de Cristo. E Pedro elucida muito bem isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19, escrevendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ora, então a proposta dessa sequência de vídeos que nós vamos elaborar é falar de 4 imagens, de 4 figuras da salvação que a Bíblia nos traz. O primeiro falar de propiciação, depois falaremos de redenção, de justificação e de reconciliação. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos nos deter no assunto propiciação. Então, propiciação, o que significa? Propiciar significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. E aí nós vamos nos reportar agora ao propiciatório, né? Quando Deus, dando as instruções a Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 37, versículo 6, fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Então, em medidas atuais, nós estamos falando de 1,10 m de largura, de comprimento, e 70 centímetros de largura. Bom, e aí quando nós chegamos no capítulo 16 de Levítico, nós vamos perceber o clímax de todo esse livro. Por quê? Porque ele mostra o caminho de acesso a Deus. E olha que coisa interessante quando nós lemos Levítico 16, 14 e 15.
E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá, ou espalhará, ou borrifará, né, sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Esse era o ritual para o sumo sacerdote fazer em prol dos seus próprios pecados. Aí depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como se fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então aqui nós vemos Deus encontrando uma forma de expiar todo o pecado da nação de Israel. Isso era feito uma vez por ano, se chamava os sacrifícios transitórios. Mas, como nós podemos notar, primeiro o sacerdote precisava fazer um sacrifício por ele próprio, porque ele era pecador também, para depois expiar o pecado de toda a nação. Mas o que é expiar? Expiar significa encobrir, né? Ou seja, aquele sacrifício que o sumo sacerdote estava fazendo servia para que o pecado cometido, a transgressão que o povo agora havia cometido até então, fosse encoberto, um preço pago pelo pecado era sem sangue não há remissão de pecados, então precisava haver o derramamento de sangue. Aqui só para elucidar, então trouxe a Arca da Aliança, e só para mostrar ali onde ficava o propiciatório, exatamente essa tampa, né, de cima, que ficava guardada pelos 2 querubins, e era exatamente onde se fazia a expiação pelos pecados, e onde Deus se manifestava, onde Deus falava com o sumo sacerdote. Irmão Edson, Cristo... Sim. É tão importante, né, nós estudarmos a doutrina da propiciação e entendermos, né, que a propiciação, na verdade, ela é o ato onde Deus se torna propício, né? Deus está se tornando propício. Na verdade, ele está se tornando favorável a nós, porque nós entendemos, né, e o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na propiciação, Deus está se tornando propício à humanidade. Quer dizer, Deus está se tornando favorável. Então, isso é importante nós entender, né, o quanto Deus nos ama, e depois a gente vai ver nos versículos que vem logo adiante no estudo, que a base de tudo está afirmada no amor de Deus, né? E nós vamos ver isso logo depois. Mas é importante nós entendermos o quanto Deus nos amou, e pelo fato de nos amar, ele se tornou propício, favorável à humanidade. E aí, logo depois, como o irmão bem frisou antes, né, o Senhor ele já vem, né, também com a expiação, né, sob o fato dele, através da expiação, através, né, desse ato, ele, além dele se tornar favorável a nós, na expiação ele vai cobrir os nossos pecados, né, ele vai apagar os nossos pecados, né? Ele vai cancelar, né? Como diz o escritor, né? Havendo riscado o escrito da dívida que constava contra nós nas suas ordenanças. Então, é tão importante nós entendermos a questão da propiciação de Deus, né? E vermos o favor de Deus. Pode continuar. Muito bem, bem elucidado, pastor. E aí nós vemos nesta figura do propiciatório, nós vemos agora uma figura, porque tudo sempre foi organizado. Deus é muito organizado. E Cristo ele foi proposto como propiciação. E daí nós vamos ler Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Bom, e João também escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2 e capítulo 4, versículo 10,
dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ora, vejamos então, primeiro, existe a ira de Deus. Ah, mas Deus se ira? Sim, Deus na sua santidade, Deus totalmente santo, ele se ira contra o pecado. E quando nós pecamos, quando o homem peca, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, aquele pecado ele requis uma propiciação para apaziguar ou para pacificar a ira de Deus. O que nós tínhamos para oferecer? Nós não tínhamos absolutamente nada. Nossas boas obras, nada. O que nós poderíamos oferecer a Deus? Nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus. Mas aí entra o quê? A misericórdia e a graça de Deus. É nesse ponto em que entra o amor de Deus, que Cristo morreu em nosso lugar. É Cristo morrendo no nosso lugar, nós percebemos então o quê? O amor de Deus. E aí, Paulo escrevendo também aos Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8, ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, vejamos então que maravilha, e Deus poderia muito bem ter nos abandonado, mas Deus nos trouxe a propiciação através de Cristo para que nós, mais uma vez, pudéssemos ter o acesso, ter o caminho livre, ter a oportunidade de nos achegar a Deus. É através de Cristo que nós nos achegamos ao Senhor. E nós percebemos isso justamente porque havia uma necessidade. Os sacrifícios, eles eram transitórios. Os sacrifícios eram oferecidos. Vejam que o escritor aos Hebreus, ele mostra que o movimento de Cristo na cruz do Calvário foi exatamente o mesmo movimento em que o sumo sacerdote também fazia todos os anos. Quando ele pegava o sangue do animal, ia até o propiciatório para aspergir, para borrifar o sangue ali, em favor que os pecados fossem perdoados. E o escritor aos Hebreus nos mostra Cristo sendo quem? O nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, só que ele não entrou num templo terreno, ele não entrou no tabernáculo terreno, mas ele acessou direto à presença de Deus, e não com sangue de bodes ou de bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele adentrou o Santo dos Santos na presença do Pai Todo-Poderoso, efetuando assim uma eterna redenção. Isso é a propiciação em que Deus já havia predito. Já nós estamos falando de quando se escreveu o Êxodo, mais ou menos aí 1440 antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo vir, Deus já anunciava, já prefigurava que haveria uma propiciação, que haveria uma forma de o homem ter mais uma vez este elo, esse contato. E agora não só o sumo sacerdote, não só um homem iria ter esse acesso a Deus, interceder pelo povo, mas quando Cristo expira, quando Cristo dá o brado na cruz do Calvário, a Bíblia nos fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, agora o acesso está liberado. Para nós, para mim, para você, para todos nós temos o acesso livre ao Senhor. Irmão Edson? Sim. Até em relação ali ao item 2 do tópico 1, que diz nós nada poderíamos oferecer, e de fato não haveria sacrifício humano, né, ou oferta capaz de riscar esse título de dívida, conforme o pastor anteriormente falou, constante em Colossenses 2,14, para que o ser humano ficasse quitado com Deus. Eu até poderia tentar, mas prevalece o que diz Romanos 6,23, porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Ora, se eu devo a minha vida para Deus
e eu pago a ele com a minha vida, logo eu não fico vivo. Então a gente percebe que não tem sentido algum. Então se alguém perguntar, irmão Elias, mas eu não teria como quitar a minha dívida, não teria como quitar a dívida. Isso foi uma oferta, uma graça provida por Deus para que pudesse nos defender da ira vindoura. Porque Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor e os nossos pecados é como combustível extremamente inflamável diante de Deus. O que Cristo fez foi neutralizar, eu diria assim, no uso dessas palavras, um míssil que vinha da ira de Deus na nossa direção, e Deus nos abraçou como um escudo protetor e com as suas costas neutralizou esse efeito, de forma que nenhum estilhaço nos atingiu. E nós tivemos, então, a nossa dívida paga. Esse título que Colossenses 2,14 diz, essa nota promissória, que nada mais é que um certificado de dívida que alguém se compromete a pagar no futuro, mas que era um título podre, digamos assim, porque jamais conseguiríamos quitar. E Cristo fez esse sacrifício glorioso para que nós tivéssemos paz com Deus. Porque o relato, infelizmente, sobre a humanidade na Bíblia é parecido quase que na sua integralidade com o que diz em Isaías 59, 2 em diante, que diz: tudo que vocês fazem é mal e todas as suas ações são criminosas. Então não há nada no ser humano capaz de neutralizar a fúria de Deus, a não ser o sacrifício de Cristo. Com o irmão. Muito bem. E às vezes as pessoas podem até se perguntar, mas parece tão estranho alguém ter que morrer. Será que Deus não poderia ter escolhido alguém, algum homem da terra? Não. Primeiro, porque o salmista ele elucida muito bem isso, dizendo que nós, quando somos concebidos, já somos concebidos em pecados. Ou seja, nascemos já debaixo da transgressão. Nascemos devendo. Nós já nascemos de uma natureza pecaminosa. Por isso, precisava ser um Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus precisava ser homem para pagar a conta. Ele precisava representar como homem, mas ele não podia ser pecado. Então, somente Cristo, que foi gerado através do Espírito Santo, pôde chegar até Deus e ser o sacrifício perfeito, o sacrifício agradável. E que ele fez por quê? Fez por amor. Nós percebemos que Cristo, quando fez o sacrifício, fez por amor. Porque o maior medo do diabo era que Cristo chegasse à cruz. Então, tanto é que nós vamos ver nas Escrituras por várias vezes que tentaram tirar a vida de Cristo e Cristo simplesmente sumia do meio da multidão, nunca conseguiram matar a Cristo. Por quê? Ele disse: a minha vida eu tenho e eu dou quando eu quiser. Então, Cristo deu a sua vida por nós na cruz. E nós vamos ver nas entrelinhas do Novo Testamento, quando, inclusive, Cristo na cruz do Calvário, agora ali pregado na cruz, um dos bandidos fala: mas por que tu não desce da cruz e salva a ti e a nós? E Cristo prova que sem cruz não há salvação. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós nos regozijamos e vemos que tudo estava predito. Já havia uma predição sobre a cruz e Cristo veio e cumpriu na sua integridade. Então, nós temos que ser eternamente gratos a esse Deus tão bondoso e maravilhoso que nos proporcionou essa grande salvação. Não, Edson, também falando ali a respeito de, quando o irmão citou ali Hebreus capítulo 9, versículo 12, falando nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, né? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É interessante quando nós, um pouquinho desse ritual, né, do sumo sacerdote entrando aos Santos dos Santos, uma vez ao ano ali, é interessante notar que ali o propiciatório, né, onde era aspergido o sangue, né, ali era uma cobertura, né, que havia, né, sobre ali aquilo que havia dentro da Arca da Aliança, da lei, né, da vara de Arão e do maná. Mas era interessante a forma que, no momento em que o sumo sacerdote entrava ali ao Santo dos Santos para ali expiar não somente o seu pecado, mas também a resposta, né, do perdão de Deus a todo o povo, e a guarda do povo que havia, né, a guarda do povo e aquela resposta, né, de Deus ao povo ali,
É interessante, então, notar que agora no Novo Testamento, como nós sabemos dessa propiciação, se tinha sido aceita ou não, ou foi aceita ou não, é interessante nós ver que todo ali no Novo Testamento nós vamos ver que esta resposta veio, né, no dia de Pentecostes, né? Então, além de nós ver, né, aquela demonstração de Deus de entregar o seu Filho, né, aqui, e de Jesus Cristo, através da sua obra, se entregar a si mesmo, né, ali houve também uma resposta, né, da parte de Deus ao povo dizendo assim, olha, o sacrifício do meu filho foi aceito, né? E foi aonde ele via ali o dia de Pentecostes, ali 50 dias depois ali, a promessa, né, do Espírito Santo ali, uma forma de resposta de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi aceita, né, por Deus, né? Como um sacrifício perfeito, né? E a redenção, ele trazendo, claro, falando um pouquinho da redenção também, mas falando a respeito da propiciação de Cristo na cruz do Calvário. Bom, Edson. Somos completamente gratos a Deus, né? Não temos como não ter essa gratidão por Deus. Então, nós vemos que esse assunto ele é extenso e nós precisamos compreender e procurar nas Escrituras entender como Deus, um Deus tão grande que poderia ter nos abandonado, mas mesmo assim ele se importou conosco e propôs e já se antecipou e montou todo um plano de salvação que nos cabe a nós. Oi. Então, né, da minha parte, a gente resumindo aqui, né, entendendo que a propiciação, na verdade, ela traz, né, ela nos dá a ideia de aplacar, né, ou pacificar, né, e a gente precisa entender que dentro dessa propiciação, a ideia de aplacar a ira de Deus, o furor, pacificar, né, isso não deve ser entendido como um ato de Deus para com o homem, e sim do homem para com Deus, né? Isso que nós precisamos entender, né? Porque e entendendo que o sacrifício, todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, né, ele não foi instruído para apaziguar a ira de Deus. Não, pelo contrário. Embora muitas vezes a gente entenda desta forma, né? E aí o irmão Marcos cita muito bem em Hebreus, e depois eu quero ler rapidamente, mas, na verdade, em vez disso, a gente tem que entender que é uma forma aonde Deus achou, né, de reconciliar o homem, né, o homem consigo mesmo, né, mas isso através do quê? Isso através do arrependimento, isso através da fé e da esperança. Isto é, todos aqueles que sacrificavam anteriormente, sacrificavam na esperança, né, na esperança da redenção da parte de Deus. Era um ato de fé, né, porque nós sabemos que a propiciação, na verdade, né, ela tem a ver com o quê? Com a reconciliação do homem para com Deus. Né? É uma atitude que nós tomamos. Aí nós vamos ver na figura do sumo sacerdote, nós vamos ver na figura do chefe de família indo oferecer os seus sacrifícios pelos pecados da sua família, o sumo sacerdote com relação à nação. Então, tudo isso está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, isso, né, está apontando, né, para essa obra maior. Por isso que Hebreus, e o irmão Marcos citou muito bem, né, ali no capítulo 9, vai nos dizer, né, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Não há necessidade de sacrifícios mais diários e nem de sacrifício anual. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É um sacrifício completo, não apenas da carne, mas purifica a nossa consciência para com Deus e também nos dá esse acesso ao Senhor. Então, é um assunto muito grande, vasto,
e que nos levariam por horas e horas aqui, né, nós falando sobre isso. Mas louvado seja o Senhor por esse sacrifício. Que Deus, né, continue nos abençoando e nos dando a compreensão, né, destas doutrinas tão importantes para a edificação do corpo do Senhor. Muito bem. Obviamente, como o pastor falou, teremos muito o que falar sobre esse assunto, mas dúvidas vão surgir, nós vamos ainda falar mais sobre esse assunto na sequência. Então, mas a propiciação foi a resposta de Deus trazendo Cristo, né? Que foi a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o justo pagando pelo injusto. Então, Cristo pagou a nossa conta. Nós devíamos e Cristo pagou por nós. Acabaram os sacrifícios transitórios, pois ele foi o sacrifício perfeito. Irmãos, eu agradeço a participação de todos. É muito bom estar com vocês aqui. E certamente vamos nos encontrar para mais alguns estudos ainda, segundo a graça do Senhor. Então, que Deus os abençoe. Eu vou pedir para o irmão Elias se despedir também, o irmão Marcos, e depois o pastor aí nos despede com uma oração sacerdotal. Quero agradecer aos irmãos pela paciência em nos assistir, que Deus os abençoe, que essa palavra compartilhada convosco sirva para edificação, e estamos sempre orando pelos irmãos, e pedimos que os irmãos orem por nós. São tempos difíceis, trabalhosos, mas sabemos que Deus vai nos dar graça e vitória. Que Deus os abençoe. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a Deus e aos irmãos também por esse momento tão especial de nós aprendermos da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada, né? E saber que tudo isso que Deus fez, né, por grande amor, né, a todos nós, né, e nos reconciliando a Ele, nós nunca devemos esquecer, né, de tudo isso que Deus tem feito por nós e sempre, não somente a lembrança, né, mas ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que esses momentos que vocês passarem ouvindo esses ensinamentos sejam muito úteis para a vida de vocês, para crescimento e elevação da fé dos irmãos. E aproveitando, irmãos, estamos na semana da Páscoa. E que estudo maravilhoso que nós temos pela frente. Então aproveite bem, que Deus possa abençoar a cada um aí nos seus lares, reúna a sua família, né, para juntos estudarem a palavra do Senhor, né? Reúnam suas famílias para esses momentos de comunhão em família e comunhão com Deus. Que Deus possa abençoar a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.